Tem pastos aqui na Universidade Federal de Lavras que estão há 17 anos. Porque se eu adubar, se tiver bastante nitrogênio disponível no solo, a planta não vai fixar nitrogênio. O nitrogênio fixado, para manter a bactéria ali na raiz, no nódulo, custa caro energeticamente para a planta. Introduzir essa planta, se eu vou manter pasto naquela área por bastante tempo, eu vou ter pastos que vão ser longevos, vão ser pastos daqui 5, daqui 10 anos. Opa, então é um negócio que eu posso pensar em colocar leguminosa. Não, talvez o ano que vem eu entre com agricultura. Não ponho o amendoim forrageiro, porque não vai ter tido tempo de fazer efeito e você começar a colher os frutos que você plantou. 9 anos depois, o pasto adubado manteve ali 18, 20 arrobas, variando, dependendo da pluviosidade. O pasto consorciado de 14, ele subiu para 18, está bem próximo a 150 kg de nitrogênio. E o pasto em adubação caiu para 5 arroba por hectare. Então, hoje, a discrepância, eu falo que 9 anos depois de estabelecido, eu tenho um pasto produzindo igual a um pasto adubado com 150 kg de nitrogênio. 150 kg de nitrogênio dá um pouco mais de 300 kg de ureia por hectare. Né? Bora, galera! Primeiro episódio aqui do Na Fazenda Cast, temporada de 2025 hoje. A gente começando com um grande estilo. Como todos os episódios que aconteceram no passado, eu estou muito feliz também, porque hoje a gente vai bater um papo com alguém que fez parte da minha vida. Foi meu primeiro chefe nesse universo da suplementação, produção animal a pasto. Muito do que eu aprendi e das provocações boas que eu tive na vida, eu devo um agradecimento especial a ele. Antes de ir lá para a colina, eu passei lá boa parte da minha vida com o professor Daniel, lá no Neste Jabuticabal. Na época, apelidado pelo saudoso Ricardo Reis de Big House. Né? Hoje eu vou ter um papo aqui com o professor Daniel Casagrande, professor da UFLA. Vamos falar um pouquinho de leguminosa e tudo mais. Vamos desmistificar, acho que esse termo. Toda vez que eu passo em frente de um jardinzinho ou de algum lugar que eu vejo as florzinhas amarelas lá, não tem como não lembrar dele, tirar uma foto e mandar. A provocação e a amizade está sempre presente entre a gente aqui. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento, se inscreve, deixa seu like aí, se você está no Spotify ou no YouTube. E seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de 2025 do Na Fazenda Cast, professor Daniel. Obrigado, Matheus, pelo convite, por estar aqui. Queria cumprimentar todos que nos assistem. É uma honra muito grande. Fico feliz em ver você nesse caminho que está seguindo, né? Com o sucesso da plataforma. Acho que, sem dúvida, uma das melhores plataformas na área que a gente tem hoje no nosso país, trazendo sempre informação de qualidade. E é sempre um prazer revê-lo, né? Desde lá para 2005, 2006, a gente se conheceu e até hoje é muito importante assim, manter esses laços e essa proximidade. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga fazer um bom trabalho aqui. E com relação ao jardim, eu sempre brinco que a cidade que mais tem amendoim cultivado é São Paulo, porque todo lugar que você olha nos jardinzinhos só tem amendoim forrageiro. E que mostra a versatilidade dessa planta, porque pode ser usado na ornamentação, pode ser usado na pastagem, pode ser usado em vários... Inclusive, esse final de semana, uma pesquisadora lá no Rio de Janeiro, que trabalhou com semente de amendoim forrageiro com óleo com poder de combater células carcinogênicas. Olha que legal. Então, talvez seja mais um uso para essa planta. Bom, legal. Ô Daniel, antes da gente falar propriamente de leguminosa e evoluir nesse tema, provavelmente alguns dos nossos ouvintes aqui não conhecem ainda o professor Daniel. Então, rapidinho aí, faz um panorama um pouco do Daniel, desde a época lá, na verdade, antes de Jabuticabal, né? Fez faculdade de zootecnia em Viçosa, depois teve toda uma carreira aí com suplementação até parar em Lavras, trabalhando aí com leguminosa e hoje sendo uma referência.
Bom, eu sou zootecnista, formado na Universidade Federal de Viçosa, já quase completando 20 anos de formado. Eu, desde o meu terceiro período de graduação, comecei a trabalhar com forragicultura. Depois, quando eu me formei, fui para Jabuticabal, fiz mestrado e doutorado lá. O doutorado foi nessa linha de manejo de pasto associado à suplementação. E depois de Jabuticabal, fui para a Federal do Amazonas, onde eu fui professor por 2 anos. Acho que foi o meu primeiro contato forte com leguminosa, foi na prova de concurso para a Universidade Federal do Amazonas, que caiu esse tema e eu entrei em desespero, porque na época não era o que eu estudava, não era o que eu dominava. Falei, meu Deus, o que é isso? O que é esse mundo? E depois cheguei em Lavras em 2011, e aí, quando a gente chega, vai trabalhar com o que tem aqui, né? E aí comecei a trabalhar com leguminosa. Meu primeiro contato foi a partir de estando em Lavras, tinha recurso de um projeto de pesquisa, podia fazer qualquer coisa desde que tivesse leguminosa no meio. E aí a gente começou a estudar, e aí fui vendo e me encantando com essa planta e com essas plantas, né? Mas sobretudo amendoim forrageiro. E de lá para cá já são quase 14 anos trabalhando com leguminosas, fazendo pesquisa, divulgando e tentando trazer essas plantas para o sistema produtivo, para dentro da porteira. Legal. Daniel, boa. Para a gente começar, então, assim, discutir um pouco mais sobre o uso de leguminosas, né, no contexto da pecuária de corte, né, trazer ela para dentro da porteira. Assim, quando a gente fala em leguminosa, talvez o que mais vem na cabeça é a aula de biologia que a gente tinha lá no colegial, ou alguma aula que a gente fez ali na faculdade, que falava, leguminosa, fixação de nitrogênio no solo. Se da sua prova lá que você fez, no seu concurso, tivesse a pergunta, explique de forma simples e prática o que são plantas leguminosas. Para quem está ouvindo a gente e ainda não sabe o que é ou não está acostumado com esse termo, o que são plantas leguminosas? Bom, na verdade, leguminosas é um grupo de plantas que todos nós temos contato diário com ela. O almoço de todo dia lá, o feijão é uma planta leguminosa. A planta talvez mais cultivada no Brasil também é uma leguminosa, soja. Então, o Brasil é um país que explora muito leguminosa na agricultura. Feijão, soja, ervilha também é uma planta, mas a gente cultiva menos. Mas o Brasil é um país que detém o conhecimento sobre leguminosas de maneira geral, voltada para a agricultura. Esse grupo de plantas, o que tem de especial? Ela consegue se associar com algumas bactérias, que popularmente a gente chama de rizóbio. Essa bactéria vive no solo e quando essa planta cresce, essa bactéria infecta o tecido radicular ali e forma um nódulo. Dentro desse nódulo, essa bactéria vive ali pegando o nitrogênio atmosférico. A maior parte do ar que a gente respira é nitrogênio, só que a planta não é capaz de usar esse nitrogênio. Então, esse rizóbio pega esse nitrogênio e transforma numa forma que a planta possa utilizar. E com isso, em troca disso, né, a planta fornece comida, né, fotoassimilados que a planta produz, ela dá para essa bactéria, e aí forma uma relação em que ambos se beneficiam. Uhum. Então, o Brasil explora muito bem isso na soja. A soja produz muita soja no Brasil, com zero, praticamente nenhuma utilização de adubo nitrogenado. Só que quando a gente vai para a pecuária, aí o abismo é grande em relação à agricultura no uso de leguminosas. Isso vem lá historicamente no passado, lá 50 anos atrás, a gente estudava mais leguminosas. Inclusive, nós fechamos uma revisão chefiado pelo professor Malafaia, da Rural do Rio de Janeiro,
em que fizemos um levantamento das publicações do Brasil nos últimos 50 anos sobre leguminosa no uso da pecuária. E lá na década de 70, 80, a gente tinha uma relação quase parelha de estudar monocultivo de capim com ter a presença de alguma leguminosa no país. Hoje, essa relação, para cada 7 artigos publicados com gramínea monocultivo, aparece um que tem a leguminosa. Ou seja, até entre a pesquisa, interesse por leguminosa desapareceu nas décadas mais próximas, né? Eu aprendi, você possivelmente também, que a persistência da leguminosa em pastagem era baixa, em pastagem de ambiente tropical, porque uma planta é mais eficiente que outra em ambiente tropical em crescer. E aí falava que essa baixa persistência impediu o uso de leguminosa. E hoje a gente sabe que não é bem assim. Tem alguns conceitos que são importantes, mas quando a gente dá condição para as duas crescerem, a gente consegue ter pastos estáveis. E qual a vantagem de ter essa planta? Ela vai fixar nitrogênio. Ela vai pegar o nitrogênio do ar e vou economizar em adubo. Então, eu vou deixar de usar adubo nitrogenado e vou ter os benefícios da entrada de nitrogênio no sistema, aumentando produtividade, aumentando a produção de capim e assim por diante. Entendi. Então, basicamente, vamos lá. Vou fazendo uns checks aqui. Leguminosa é uma planta que, na sua raiz, ela vai ter micro-organismos que têm capacidade de sequestrar nitrogênio do ar atmosférico e agregar no solo. Esse nitrogênio ele vai ser utilizado pela planta para o seu crescimento. Me permite só uma correção. Ele não agrega no solo, vai direto para a planta. Vai direto para a planta. Isso é importante para a gente entender a resposta lá na frente. Então, beleza, dentro da raiz, a hora que ele fixa esse nitrogênio vai para a planta. Beleza. Ele é bem caro para a planta gasta bastante para fazer isso. Beleza, então a gente tem um benefício aí dessa agregação do N atmosférico direto ali entrando no sistema radicular da planta via micro-organismo. Se a gente pensar do uso dessas leguminosas associadas às gramíneas dentro da produção de gado de corte, por exemplo, o benefício seria, ao ter uma leguminosa consorciada ali no nosso pasto, isso me substituiria uma adubação nitrogenada, é isso? Esse é o principal foco que a gente vem trabalhando de colocar essa leguminosa. Então, não vou adubar mais com nitrogênio? Não é. A ideia não é competir com quem faz adubação nitrogenada. Produtor que consegue fazer adubação nitrogenada, aumenta a produção de pasto, é eficiente em colher esse pasto e está dando lucro, ele continua fazendo adubação nitrogenada, porque a resposta do adubo ela é imediata. Então, continue fazendo adubação nitrogenada, não para não. Só que quanto de pastagem no Brasil hoje, dos 160 milhões, vamos ser um dado oficial de hectares, quanto que usam a adubação nitrogenada? Perfeito. 5%, 10%? Acho que não dá nem 10%. Então, assim, existe um mundo, existe lá pelo menos 150 milhões de hectares que faz muito tempo que não vê nitrogênio. Então, para esse produtor, ou para áreas da fazenda que não estão sendo adubadas. E o que vai trazer de benefício esse nitrogênio sendo fixado? O primeiro e o maior, acho que todo mundo que acompanhou o sistema produtivo, a hora que você reforma um pasto ou forma um pasto, ele é muito produtivo nos primeiros anos, produtividade lá em cima. E aí, se eu não mantenho ele no sistema mais intensivo, essa produtividade vem caindo ao longo do tempo. Ou seja, a planta vai perdendo vigor em crescimento. E uma das causas da perda de vigor é porque quando preparou o solo, ele liberou nitrogênio, que estava contido no solo, o nitrogênio fica na matéria orgânica do solo. Então, essa matéria orgânica ela foi mineralizando, vai liberando o nitrogênio, a planta vai crescendo. Com o passar do tempo, a mineralização vai caindo. E também, como a gente não repõe, ou quem não repõe com adubação nitrogenada, vai ficando menos disponível o nitrogênio no solo. Esse nitrogênio no solo estando menos disponível, essa planta cresce menos. E aí, gradativamente, 5%,
10 anos, por aí, esse pasto já começa a ter uma produtividade muito baixa, vem o produtor e reforma esse pasto de novo. O que a gente tem visto quando coloca leguminosas e faz a coisa correta é que esse pasto dura muito mais tempo do que isso. Eu tenho pastos aqui na Universidade Federal de Lavras que estão há 17 anos sem fazer nenhuma intervenção no solo e continuam altamente produtivos, sem nunca ter adubado com nitrogênio. Então, mantém aí 3, 4A durante o período chuvoso, tranquilamente, essas áreas com 17 anos de estabelecido. Se for no Acre, por exemplo, tem áreas com 25 anos. Então, a gente fala assim que uma combinação bem feita de leguminosa, eu posso ter pastos de 20, 30, 40, 100 anos de formado e ele continuar lá estável. Você está falando, estão me vindo várias perguntas assim na cabeça, um tanto algumas polêmicas, assim, mas eu vou tirar elas para mais tarde. Vou tentar explorar um pouquinho mais a questão da leguminosa em si primeiro, para depois a gente indagar sobre perfis de produtor e tudo mais. Mas, assim, ao ter leguminosa no sistema, a gente diminui a dependência de adubação nitrogenada, né? O que, pelo que você posicionou, daria até uma maior longevidade para o sistema produtivo. Por exemplo, um produtor que ele está ouvindo a gente, ele decide colocar uma leguminosa, num primeiro ano ele não vai deixar de fazer adubação nitrogenada, mas a gente vai entender que ao longo do tempo ele vai diminuir a dependência de uma adubação nitrogenada. Seria correto isso? Então, aquele cara que já faz e tá legal, pode continuar fazendo, não é para competir com ele, não. Ou vai fazer usar leguminosas nas áreas que não tem adubação já. Porque se eu adubar, se tiver bastante nitrogênio disponível no solo, a planta não vai fixar nitrogênio. O nitrogênio fixado, para manter a bactéria ali na raiz, no nódulo, custa caro energeticamente para a planta. Então, se tiver nitrogênio disponível no solo, que a planta absorve de forma sem custo energético nenhum, ela vai preferir esse nitrogênio. Mas aí a gente entra num ponto, então, importante, acho que aqui desse nosso começo de bate-papo. Por exemplo, virei pecuarista. Sim. Ok? Vou formar meus pastos. Primeiro a gente tem que aquela polêmica, né? Qual que é o melhor capim, nananã, enfim. Escolhemos o capim, cuidei do meu capim, vou formar minha área. Você está me falando que a adubação nitrogenada é um bom caminho e se eu estou dentro dela, eu deveria continuar. A pergunta assim, que me vem na cabeça é: qual que é o ponto de tomar decisão entre virar um produtor que tem um pasto consorciado com leguminosa ou virar um produtor, um pecuarista que vai ter um pasto monocultivo e fazer uso de adubação? Tipo, o que vai me pender para um ou para o outro? Excelente pergunta. Depende muito do objetivo final desse produtor. Eu quero buscar altas taxas de lotações. A gente comumente vê na pecuária leiteira intensiva a pastos, taxa de lotações de 7, 8, 10 vacas por hectare. Isso a gente não vai conseguir com leguminosa. Ou eu preciso fazer um planejamento, porque eu vou ter muito animal esse ano na minha área e preciso ter uma resposta imediata. Adubo nitrogenado. Agora eu vou formar o pasto. Você virou pecuarista, a grande maioria dos nossos pecuaristas formou o pasto e ele vai ficar lá sem entrada, sem adubação, pelo menos uns 5 anos. Aí se ele cai a produtividade, ele vai lá e faz mais uma adubaçãozinha para ver se aumenta a vida útil daquele pasto. Isso pode acontecer na maioria dos casos. Esse produtor, se é um cara que entende princípio de manejo, que trabalha de forma correta dentro da pecuária, aí se enquadraria a leguminosa. Eu vou plantar ela, os primeiros 2, 3 anos vão ter pouco efeito sobre a gramínea acompanhante. Ele vai ter um efeito baixo, porque lembra que eu falei que ela não fixa o nitrogênio no solo? Ela fixa para a planta. Então, para a gramínea que está acompanhando ter o nitrogênio,
esse nitrogênio precisa ciclar. Então, precisa cair, decompor a matéria orgânica e liberar nitrogênio. E nem sempre isso é rápido, né? Então, assim, a gente vai conseguir quantificar os efeitos da leguminosa 2, 3 anos após o estabelecimento dela. Só que, ao mesmo tempo, ele é duradouro. Ele vai durar por mais tempo. Então, só vai justificar eu pensar, e aí falando especificamente do amendoim forrageiro, depois a gente pode detalhar um pouco mais, em introduzir essa planta se eu vou manter pasto naquela área por bastante tempo. Então, eu vou ter pastos que vão ser longevos, vão ser pastos daqui 5, daqui 10 anos. Opa, então é um negócio que eu posso pensar em colocar leguminosa. Ah, não, talvez o ano que vem eu entre com agricultura. Não ponho o amendoim forrageiro porque não vai ter tido tempo de fazer efeito e você começar a colher os frutos que você plantou. Tá. Um ponto importante eu aprendi ao longo dos últimos anos que o óbvio precisa ser dito, né? Então, assim, para quem está ouvindo a gente e às vezes não pegou um pouco a lógica da coisa, vamos lá, de novo, se eu falar errado, você fica à vontade de me corrigir, mas a leguminosa, a plantinha, ela fixa nitrogênio direto na sua raiz. Ela está fixando na planta da leguminosa, ela não está fixando nada na gramínea. Uhum. E no solo, dado que ela fixa na raiz da leguminosa e não no solo, para a gramínea fazer uso desse nitrogênio, a gente vai precisar que a planta leguminosa passe por um processo ali de decomposição, e a gente pode falar de decomposição tanto de raiz quanto de folha? Principalmente folha, né? Mas sim. Então, assim, a folha que vai, da leguminosa, que vai soltar, vai cair no solo, acho que isso é uma serrapilheira, é isso? Não sei como chama esse trem aí. Exato. Quando ela se decompor, ela vai gerar nitrogênio para a gramínea se beneficiar dele. Então, é um processo lento, é um ciclo de médio a longo prazo, porque a gente tem que ter toda a fixação na leguminosa para daí ela crescer. Qual que é o tempo mais ou menos que uma folha demora para se decompor e liberar nitrogênio no solo para a gramínea se beneficiar disso? A folha, quando ela se decompõe, é rápido. 15, 20, o tempo de meia-vida, ou seja, para ela liberar metade da matéria seca dela é de 15 a 30 dias. Uhum. É bem rápido essa dinâmica, mas o processo de melhoria do solo, ele é longo. Agora, assim, não quer dizer também, tudo isso é tempo dependente, mas a presença da leguminosa ali, eu estou falando isso, essa questão do tempo, quando o foco principal é a longevidade do pasto. Então, isso vai, ou seja, aumento de produção, fornecimento de nitrogênio para a planta. Mas é óbvio que se eu cultivar uma segunda planta no meu pasto ali estiver uma mistura de gramínea com leguminosa, o animal que vai consumir, ele já vai se beneficiar disso mais cedo, tá? Mas o impacto sobre o solo, ele vai demorar um pouco mais de tempo a acontecer, não é imediato. Se eu fizer uma adubação nitrogenada, eu faço hoje, voltar no mesmo passo semana que vem, você vê a diferença, é nítido. Na leguminosa, isso não vai acontecer. Então, assim, plantei minha leguminosa, daqui mês que vem quero um efeito, não vai ser dessa forma, sabe? Precisa de um planejamento maior. E as coisas têm que ser ditas para não gerar frustrações. Não, mas eu acho que, assim, é uma tecnologia que a gente tem que, assim, como todas as tecnologias, cabe a nós entendermos os pontos positivos e os negativos e sabê-la usar dentro do sistema de produção. Né? Eu acho que, com certeza, nesse começo de conversa nossa aqui, leguminosa não vai ser para todos os sistemas produtivos de uma pecuária de corte. Né? Dependendo do objetivo, e você bem disse que se eu quero explorar a lotação, se eu quero, no começo de águas, jogar um adubo nitrogenado para fazer o pasto crescer mais rápido e formar o pasto de águas mais rápido. Mas dentro do sistema, ela vai ajudar a construir perenidade, ela vai ajudar a construir um pasto mais produtivo ao longo do tempo. É isso que eu entendi até aqui. Isso. Acho que esse é o principal caminho das leguminosas. Existem outros benefícios, mas esse é a linha central, de onde ela vai ser inserida. E, cara, eu acho que é um baita benefício, porque, assim, se a gente pensar, né, a gente está agora, no começo do ano, acabamos de gravar um curso com o professor Sila.
né, de manejo de pastagem e tudo mais. Estamos para lançar aí daqui uns dias. E assim, acompanhei as gravações e ficou assim, a gente já sabe, mas quando a gente começa a ouvir e ficar batendo nessa tecla, a gente começa a, às vezes, exercitar mais os números, e a gente está falando assim de uma média nacional colhendo 30% de eficiência de pastejo. Alguns produtores menos. E quando a gente pega os top produtores, os top manejadores de pasto, a gente está falando em colher 60%, 70%. Né? Então, a gente está falando com potencial só de manejo de pasto em dobrar a lotação de uma fazenda. A gente associa boas ferramentas de manejo de pasto a uma estratégia, por exemplo, que alonga a fase de produtividade do meu pasto. Por exemplo, eu tenho uma gramínea, eu entendo que se eu associar a ela uma leguminosa, eu vou ter esse pasto, vamos falar assim, na fase jovem dele, com mais produtividade por mais tempo. Só aí eu já estou falando que eu consigo ter uma área sem dependência de insumo externo, com capacidade de manter produtividade e lotação alta. Essa é a ideia. E os nossos trabalhos aqui, ele está completando 10 anos que a gente formou a gramínea agora, nesse período chuvoso. E basicamente eles tinham 3 tratamentos. Então era a braquiária sozinha, sem adubação, a braquiária sozinha com 150 kg de nitrogênio, a braquiária sem adubação, mas que no ano seguinte ela está estabelecida, a gente formou com o amendoim forrageiro, fez a introdução do amendoim forrageiro. Esse amendoim forrageiro está há 9 anos dentro do sistema, hoje ele está lá com 35%, 40% da massa de amendoim. Quando a gente olha a produtividade, a produção animal, nos primeiros anos, o pasto sem adubação, ele produziu em média 9 para 10 arrobas com novilhas, né? Uma produção boa para ser mas era um pasto recém-formado, os 2 primeiros anos ele deu essa média de produtividade. O pasto consorciado foi lá para 14 arrobas e o pasto adubado foi lá para 16, 18 arrobas por hectare. Hoje, 9 anos depois, o pasto adubado manteve ali 18, 20 arrobas, variando, dependendo da pluviosidade. O pasto consorciado de 14, ele subiu para 18, está bem próximo a 150 kg de nitrogênio. E o pasto sem adubação caiu para 5 arroba por hectare. Então, hoje, a discrepância, eu falo que 9 anos depois de estabelecido, eu tenho um pasto produzindo igual a um pasto adubado com 150 kg de nitrogênio. 150 kg de nitrogênio dá um pouco mais de 300 kg de ureia por hectare. Né? Então, e tendo uma produtividade igual, com as plantas produtivas e um impacto em valor nutricional que a gente pode discutir um pouco adiante. Mas o principal foco é esse, é conseguir trazer uma produtividade maior no sistema. Esse aumento de produtividade ele vai acontecer via de regra por aumento de lotação. Principalmente, existe uma variação de desempenho, mas assim como a adubação nitrogenada, essa variação de desempenho ela é baixa se eu faço o manejo correto do meu pasto. Baixa em que casa? Né? Aumento de 20%, 25% no desempenho individual. Mas e na taxa de lotação a gente tem o dobro de taxa de lotação, um pouco mais que o dobro. Então, o principal fator é aumentar a produtividade do capim. Cabem mais animais na minha área. Isso tem que ser planejado dentro de uma fazenda também, né? Porque pôs animais é mais custo, maior capital empatado em animal, mas tem mais animais produzindo em uma área menor, o que é interessante. Perfeito. Porque assim, a gente tem que entender que eu manejo melhor o meu capim, o animal vai tender a colher uma porção melhor da planta que vai resultar em melhor ganho de peso. Se ele colhe uma porção, se ele comer ponta de folha, eu tenho falado muito isso, sim, ponta de folha tem menos fibra do que meio de folha, do que final de folha, ou do que um pasto mal manejado. Tem menos fibra, por si só, o consumo potencial desse pasto já é maior. Né? Se a gente pegar o Mertens lá, a limitação física de FDN. Então, se eu estou com uma forragem com menor FDN, a tendência é o animal comer mais.
eu entendo que se o pasto é mais bem manejado, a estrutura do pasto é melhor, que vai favorecer a apreensão e consumo de forragem. Então, tudo isso vai culminar em, assim, ao melhorar a eficiência de pastejo, eu ponho mais animais na área, que vão comer uma forragem de melhor qualidade e vão comer mais. E vai resultar em melhor ganho de peso. Exato. Então, é um sistema que ele se complementa como um todo. Uhum. Agora, uma observação assim, que me vem de indagação, eu fiz um script aqui, eu não estou seguindo nada a ele, mas está tudo certo. Foi o primeiro, é o 8º podcast hoje, foi o primeiro que eu montei script. Eu vi que não serve para nada, porque eu não estou seguindo. Mas tudo bem. Cara, assim, das limitações, né? Eu ia te perguntar depois, se usar leguminosa é para todo mundo. Dada essa característica dela aí de deixar um pasto mais produtivo, o cara que não obedece às boas práticas de manejo de pastejo talvez não seja um cara para usar a leguminosa. Tem dois pontos para a gente definir o que esse produtor precisa ter para usar leguminosa. E aí, leguminosa é muito amplo, né? Porque existem diversas leguminosas, opções de leguminosas forrageiras para a gente usar. Nosso principal foco, depois a gente pode discutir por que foi no amendoim forrageiro, que acho que o professor Evangelista, que era professor aqui em Lavras e aposentou, ele fala que é a braquiária das leguminosas. Então, é mais ou menos isso. É uma planta com potencial muito grande, não é a única, mas ela tem um potencial muito bom e é o que a gente mais estudou. Então, quando eu estou falando mais dela. Critérios de manejo são importantes, mas antes do critério de manejo, não é todo solo que vai comportar ter essa leguminosa. A gente precisa... É uma planta que se adapta bem a diferentes texturas de solo, mas ela tem uma exigência semelhante a uma planta de média, uma gramínea de média a alta exigência. Então, assim, ela é menos exigente que um pânico, ela tolera, muito compatível com braquiária, que é o modelo que a gente tem usado. Uhum. Então, eu vou precisar ter uma saturação de base ali de 50% e manter níveis de potássio médio, pelo menos, próximo à média. É o que a gente tem feito. Tem pouco estudo de entrada desses nutrientes. Aqui a gente, quando faz a aplicação de fósforo e potássio, a gente faz doses baixas, 40 kg de P2O5, 40 kg de K2O, quando esse fósforo e esse potássio está saindo do médio e indo para o baixo. Cada 2, 3 anos, a gente tem feito, na prática, é o que a gente tem feito da entrada do fósforo e do potássio. Então, assim, eu preciso pelo menos monitorar a fertilidade daquele solo, porque se faltar nutriente, ela tende a desaparecer. Esse é um primeiro ponto. E sua extração de nutriente ela vai ser maior do que uma monocultura, né? Além, porque assim, se a produção vamos chamar de braquiária aqui, se a produção da braquiária ela não diminui, pelo contrário, ela se mantém em vez de cair, aumenta, né? E eu tenho uma segunda planta também sendo produzida ali em crescimento, obviamente esses nutrientes estão vindo de algum lugar. E ele vem de um lugar que chama solo. Então eu tenho uma extração ali que vai pedir uma atenção maior. Tipo, por mais que eu não vou ter que pensar em adubação nitrogenada, potássio e fósforo tem que estar atento. Precisa um monitoramento, isso é fato. A extração é muito relacionada à quantidade de animal que tem, né? Quanto produto a gente está removendo do solo, porque volta via excretas, volta via material senescente no solo, planta que morre, e tudo isso volta, então tem uma ciclagem boa. Mas o segredo é a cada 2, 3 anos, isso valeria para qualquer pastagem, né? Eu tenho um monitoramento da fertilidade daquele solo. Posso até não intervir, mas eu preciso ter esse monitoramento e é barato isso. É muito barato fazer análise de solo perto dos benefícios que tem de eu ter esse monitoramento, saber o que está acontecendo. Então, esse é o primeiro requisito. O segundo é o cara ter um bom manejo. Ele saber manejar. Por quê? Se eu tiver um solo de boa fertilidade, deixar meu pasto baixo demais, o amendoim vai predominar. Não quero que ele predomine também.
Mas quando você mantém um pasto muito baixo, ele vai ficar predominante na área. Se eu deixo ele muito alto, que às vezes acontece, né? O cara está com medo de faltar comida e começa a deixar o pasto passar. É ruim para um pasto de monocultivo, e para um pasto misto com gramínea e leguminosa é pior, porque a gramínea normalmente vai ter um porte mais alto, ela vai sombrear o amendoim e ele vai sofrer bastante com a falta de luz no extrato que ele ficaria, que é próximo ao solo. Uhum. Só que qual a grande vantagem? É que quem faz um bom manejo, usa método, vocês vão abordar com certeza no curso com o professor Sila, as metas de manejo de um pasto em monocultivo são muito semelhantes às metas de manejo num pasto consorciado. Então, esse é um bom indício. Assim, a gente não tem medo nenhum de falar isso, a gente já fez diversos trabalhos aqui com o manejo, e as alturas de metas, elas são muito semelhantes. Então, isso nos favorece bastante em indicar, se falava lá atrás que o manejo era mais difícil, não, obedecendo os critérios corretos de manejo por interceptação de luz, por altura, pode aplicar de olho fechado o mesmo manejo para pasto consorciado ou em monocultivo. E outra cuidado, se o cara vai querer entrar para esse mundo de ter o pasto consorciado, é uma visão diferente com relação ao controle de planta daninha. Como que é feito o controle de planta daninha hoje na média, na sua ideia? Eu vou te perguntar agora e você me responde. Qual que é o conceito médio de prático, assim, dentro da fazenda que o pessoal faz para combater planta daninha? Na média, né? Não os caras que cuidam. Na média, assim, ó, quando o pasto está totalmente empesteado, ele escolhe algumas áreas que estão, assim, pedindo arrego, ele pega algum dinheirinho, vai lá e deixa aquela área minimamente aceitável. Uhum. E aí entra com a aplicação total de um herbicida seletivo para a folha larga, que é a principal planta, as plantas daninhas que a gente tem em pastagem. Bom, tem surgido algumas plantas de folha estreita também, capim navalha, capim capeta, mas historicamente o que a gente combate mais é planta de folha larga. Você usa um 2,4-D com picloram e resolve o problema, é relativamente fácil. Isso não pode acontecer mais com a presença da leguminosa, porque a leguminosa é muito susceptível a 2,4-D e a picloram. O amendoim até tolera um pouquinho de 2,4-D, vai sentir, vai ter uma fito forte, mas ele não vai morrer. Mas se ele sentir o cheiro do picloram, vai morrer. Então, assim, eu preciso mudar a mentalidade. E qual que é a mudança de mentalidade? O Carlos Maurício Andrade, ele escreveu um texto que aborda esse assunto, né, de pastos de multiespécie com alta presença de leguminosa, e ele menciona lá tolerância zero com planta invasora. É basicamente isso que tem que acontecer. Tem que mudar a chavinha. O que significa isso? Todo ano eu vou passar a fazer controle de forma localizada nos meus pastos, para não deixar a planta invasora entrar. Fala assim, mas isso é muito caro. Só te interromper aí, assim, você parou no isso é muito caro. Mas, por exemplo, se eu tenho um pasto e eu adoto os critérios de manejo de entrada, respeitando a altura de entrada, e eu respeito a altura de saída, né? Rebaixando ali 50% da entrada. Eu vou entender que eu vou ter sempre uma planta mais sadia, com raiz mais forte. Isso por si só já não vai ajudar muito a não aparecer invasoras na área? Vai. Esse é o primeiro. E se eu tenho uma planta ainda fornecendo nitrogênio e o amendoim cobre espaços onde ele está vazio, então, uma pastagem consorciada, aqueles espaços entre toceira que você vê solo exposto, numa pastagem com amendoim forrageiro, você não vê solo exposto em lugar nenhum, nem se for um pânico. Então ele vai diminuir muito planta invasora. Mas pode aparecer. Porque assim, um pasto saudável, né, que ele não está judiado, que ele tem raiz bem formada, tudo, ele tende a ganhar de uma planta invasora. A planta invasora ela vai aparecer em momentos que, por exemplo, eu rebaixo demais meu pasto, ele vai ter que mobilizar a reserva interna de raiz para refazer folha e tudo mais, restabelecer capacidade fotossintética, e ele fica fraco.
E aí vem a invasora, certo? Certo. Não, isso acontece aqui, esse pasto que eu falei que tem 17 anos aqui, eu nunca entrei com um controle pesado com planta invasora, nunca foi necessário. Uhum, Mas tem regiões, pastagens formadas mais recentes, que tem um banco de uhum, semente de planta invasora muito forte que vai aparecer. E tá. aí eu preciso me preocupar em fazer essa. Eu não posso deixar o pasto sujar inteiro para depois ir correr atrás do prejuízo. Eu preciso fazer Uhum. isso de forma constante. E aí E você ia aí falar, não é caro, como que seria? o Maurício fez uma analogia de algumas fazendas que tem lá no Acre que adotam esse sistema e comparou o custo para manutenção de pastagens com o benchmark do Integra. Uhum. E mesmo os caras fazendo isso frequentemente, ficou lá cento e poucos reais, tá no material escrito. Se alguém tiver curiosidade, ele é até disponível online. Só colocar sistema Guaxupé, Embrapa Acre, vai aparecer o PDF lá. Depois você Vale a manda o pena a link, leitura. depois você coloca o Tá. link, eu coloco na descrição aqui do vídeo. O custo fica de manutenção fica entre os top 10% desse item para quem tem espaço, porque tem uma vantagem boa de poder manter espaço produtivo, mas com essa demanda de controle de planta invasora. Agora, herbicida para folha larga de área total é uma mudança de cultura para esse tipo de pasto que não vai poder acontecer. Mas eu penso que o benefício, a gente mediu aqui 110 quilos de nitrogênio fixado por hectare ano. Se eu fizer isso é, medido, né? E a produtividade está parecida com 150 quilos de N. Então vamos trabalhar com 250 quilos de ureia. 250 quilos de ureia é uma economia relativamente alta para uma área de pastagem, para ter um pasto produtivo e que justificaria essa mudança de cultura. Então, Uhum. assim, esse um problema. Toda vez que eu vou falar de leguminosa, a primeira pergunta que vem é: e planta daninha? Mas planta daninha vai muito do que você falou e dessa mentalidade de como corrigir o problema planta daninha. Porque quando eu deixo o pasto sujar inteiro e vou fazer área total, eu não estou cuidando do problema, né? Eu não estou atacando a causa, eu estou atacando o efeito que ela teve e uma situação que Assim, acaba sendo mais fácil, mas que não é a solução. Daqui para dois, mim, 3 anos vai voltar de novo. para mim você colocou três motivos aí, mas assim, sendo taxativo, né? Até tem aluno nosso que eles falam assim, você tem que ser mais taxativo na opinião, assim. Eu vou ser aqui. Para mim, se o cara for um cara que ele é zeloso com o manejo do pastejo, tudo o resto se encaixa. Porque assim, ó, vamos pensar. É igual quando eu falo assim, existem critérios que uma fazenda tem que ter para fazer a novilha super precoce de 14 meses. E para mim, o principal critério que tem é a prenhez da primípara convencional. Se ela for ruim, não adianta o cara querer fazer precoce de 14 meses, que no outro ano ele vai começar a xingar todo mundo, né? Quando a gente pensa aí nos critérios que você posicionou e a construção do racional que eu tive até o presente momento, se a gente tiver um pecuarista que ele já tem as boas práticas de manejo do pastejo, ele para ter isso, ele já é um cara que é cuidadoso com correção, ele faz análise solo e ele corrige solo. Se ele tem boas práticas de manejo, a probabilidade dele ter pouca invasora na área tá lá. Uhum. Se ele for esse cara cuidadoso, ele vai ter sucesso na produção com leguminosa. E qual que é o principal benefício que ele vai colher ao longo do tempo? Diminuir a dependência de adubação nitrogenada. E se ele Pra, não usa, é aumentar a longevidade desse pasto. exato. Assim, para sistemas que demandem, eu vou colocar nesse momento aqui, uma média taxa de lotação. Sim. Depois a gente pode explorar mais. Mas, assim, se o pecuarista ele for alguém que tiver atenção e os cuidados, se ele respeitar a altura de entrada X e sair com meio X, simples assim, ele é um cara que se credencia para usar leguminosa. Né? O que eu brinco, assim,
E acho que é a primeira vez que eu falo essa frase com um professor de cultura e eu vou dar a cara a tapa aqui, talvez. Mas assim, ó, se a gente comparar suplementação e manejo do pastejo, para mim, elas não são estratégias concorrentes, elas são 100% complementares, né? Eu até comecei a trazer um racional que talvez uma fazenda que está quebrada, ela deveria primeiro investir em algumas estratégias de expansão de baixo consumo, que tem uma relação custo-benefício muito positiva com desembolso baixo, para gerar caixa e aí estruturar a fazenda para ter manejo de pastejo. Mas essa discussão talvez não venha ao caso agora. Se quiser falar dela, a gente pode até brigar, mas não era essa a briga que eu queria comprar. Mas assim, ó, quando a gente discute estratégias de suplementação, e envolve as estratégias e o sistema produtivo, tem muita discussão para ter. São várias variáveis que vão se desdobrar ao longo do tempo, até chegar assim, ó, usa proteico energético. Mas uma vez que você definiu a estratégia, executar ela é muito fácil. É abrir um saco e pôr no coxo todo dia no mesmo horário. É fácil. Né? O que eu falo, assim, ó, é que a gente, assim, óbvio, tem muita discussão a respeito de manejo de pastejo. Mas, assim, tem muito estudo já mostrando para a gente que é o quê? Coloca no X e tira no meio X. E faz uma análise de solo e corrige o que está limitando. Tipo, não tem que ficar discutindo mais. Ah, é isso, é aquilo. Não, cara, é assim, ó. Você quer manejar bem pasto? Vai direto na última linha. Ah, mas eu quero aprender a história toda. Você pode estudar. Mas se você for na última linha e fizer o que está escrito nela, você vai ter sucesso. A suplementação não permite fazer isso. Você não pode ir na última linha e querer ler ela que não vai dar certo. Agora, manejo do pastejo. Vai na última linha lá que está escrito. Entre com X e saia com meio X. Implementa. O problema dele é que, na prática, é muito difícil. Assim, ó, a suplementação, a discussão é antes. A hora que você definiu, é fácil executar. O manejo do pastejo, a discussão você pode ter, mas não precisa. Está lá a última linha. Só que na prática, fazer manejo do pastejo, cara, é extremamente desafiador. Exige monitoramento frequente. E você só vai ter isso com pecuária 4.0. Não vai ter jeito de fugir. Seja drone tem os dados melhores, mas quem quer fazer um negócio tecnificado, pode ser só um cabo de vassoura com a fita métrica, mas aí esse obriga a você ir lá 2 vezes por semana, andar teus pastos todos e monitorá-los. Daniel, mas é um custo que se paga, assim, ó, que a gente tem que mudar, acho que talvez é um pouco do nosso trabalho e a questão de conscientização é assim, ó, escolher bem pasto é importante. Como eu faço isso? Lê a última linha. Sim. Aí assim, ó, beleza. Não sei que número a gente pode... Vamos falar assim, ó, que hoje a eficiência de pastejo é 50%. Não se apegue ao número. 50% de eficiência de pastejo quer dizer que você joga fora 50% do que você produz. Joga fora, vamos falar em ciclagem, mas para não ser muito polêmico, né? Tipo, você produziu, colheu 50. E dos 50 que ficou, uma parte volte para o sistema, mas vai ter uma perda grande, não vai ser pouca. No confinamento, tem um cara todo dia que acorda às 5 horas da manhã, pega a motinha, vai lá, faz leitura de coxo para não ter um desperdício de 2%. Uhum. Por que a gente não tem um leitor de pasto que vai lá 2 vezes por semana fazer essa leitura? É o que você falou, na teoria aqui discutindo é fácil. No campo, esses 2 vezes por semana são áreas, às vezes, se a gente pegar a fazenda centro-oeste, áreas extensas, grandes demais, difícil de medir. Sabe onde está o difícil? Mas está nas pessoas de executar. Não, o difícil é o seguinte: no confinamento, o boleto do núcleo chega, não chega? O boleto do milho chega. O boleto da soja chega. E no pasto? Tudo caro ali, né? Tudo. E no pasto, chega o boleto do pasto?
E aí a gente não enxerga o quanto custa. Então, talvez essa mudança que a gente tem que ter e cada vez mais provocar o pecuarista é que pasto custa dinheiro e a gente tem que cuidar dele. Tem que ter pra gente escolher. Sim. Porque assim, enquanto a gente não mudar essa E, cultura de não implementar a última linha, não vai mudar. e é muito engraçado porque quando não dá o desempenho que era esperado, aí o cara culpa o suplemento e não culpa o pasto que o cara não fez. Isso é a coisa que mais acontece, assim, é troca de empresa, troca de tudo pelo suplemento, mas o pasto não melhorou o manejo do jeito que precisaria. Então, assim, para ter ganhos altos, a base da forragem, a base da dieta do animal vai vir do pasto. Esse pasto já está com a estrutura boa, precisa fazer tudo o que você falou. Ô, E o dia Daniel, que o cara entender isso, ele vai conseguir melhorar o desempenho dele com um custo muito baixo, né? cara, coloca uns números assim, né? Esses dias eu fui numa fazenda que ele faz manejo de pastejo, mas não faz, assim. O principal ponto lá é lotação ou a carga animal está em número de cabeças, não está em UA. Acho que talvez é o primeiro nível de consciência que a gente tem que ter, né? Em equilibrar cargas dentro de áreas. Assim. Então, qual que é o trabalhinho que a gente implementou lá? Numa fazenda, nem toda área é igual, correto? Tem área mais produtiva, área menos produtiva, área com maior densidade de plantas, área com menor densidade, área com mais invasoras, área com menos invasoras. E a gente fez um trabalho. Vamos mapear essas áreas e vamos dar nota. Isso definiu um score de capacidade de suporte por pasto. Qual que é o trabalho? Eu tenho que ir lá uma vez por mês e equilibrar as cargas animais dentro dessas áreas. Então, áreas com mesma capacidade de suporte ou score de capacidade de suporte tem que estar com a mesma carga animal ou a mesma UA em lotação. Ah, mas isso é muito básico. Não, não é básico. Porque tem muita gente que não faz isso. Aí eu falei isso pro cara, falei assim, ó, a gente vai implementar isso uma vez por mês, você vai fazer isso na fazenda. Durante o período das águas. Ele, beleza. Eu falei assim, ó, tem quantos meses de chuva aqui? Ele mais ou menos uns 6. Eu falei, então, são 6 dias no ano para você cuidar do pasto. 6 dias. A gente tem 365 dias. Dá para fazer? Né? Aí até assim, beleza, qual seria o segundo nível? 2 vezes por semana ir lá cuidar do pasto. Quantas semanas tem um ano? 52. Se a gente dividir por 2, vai dar 26. Vezes 2 dias, são 52 dias no ano que você deveria olhar para o seu pasto. 52 dias, e se a gente por meio período aí, cuida. Por retiro. Sim. Cara, é muito pouco. Quando a gente põe número assim, Daniel, a pergunta é: por que eu não estou fazendo isso ainda? O ano tem 365 dias. Eu preciso de 56 dias para dar atenção para o pasto. E quem fizer isso vai querer fazer cada vez mais, porque vai achar que o resultado ali vai ser grande demais. Assim, a resposta é surpreendente. Esse número, cara, esse número, quando a gente coloca ele assim, a pessoa fala: me dá um motivo agora para não cuidar do pasto. E sabe por que bom, é um pouco polêmico, mas é porque todas as tecnologias que vão bem nas fazendas, tem algum técnico vendendo por trás e dando suporte. Então não bate alguém lá, eu vim manejar seu pasto, mas bate alguém para vender o suplemento e transferência de tecnologia, bate alguém para vender o herbicida, o inseticida, os defensivos para aplicar no pasto. E aí falta esse contato, assim, embora aqui o que você faz, procurando, dando informação para o produtor, eu tenho certeza, o cara que fizer fazendo o que você deu de exemplo, se ele fizer esse monitoramento, o ano que vem ele vai trazer isso mais frequente, porque vai ter resposta. E pasto bem manejado não é pasto sobrando e não é pasto faltando, é na altura correta. E às vezes é difícil a gente
conscientizar isso. O ponto é, até assim, dessa visita saiu esse racional que, assim, a gente não colhe a planta, a gente colhe produção. E meio que pode parecer óbvio isso, mas você chega numa fazenda, o pasto está alto, o cara acha assim, puta, tem um pasto sobrando. Mas você não vai colher a planta. Você colhe crescimento. Então, você entrar no momento certo, rebaixar respeitando o resíduo, e você ter produção naquela faixa entre entrada e saída, quanto mais ciclos de pasteiro você tiver, melhor vai ser. Né? E assim, por exemplo, esse dia eu estava vendo uma palestra do professor Carvalho lá do Rotatino. E ele fala assim, se você rebaixar demais seu pasto, o tempo que o pasto vai demorar para voltar a crescer é muito maior do que se você deixar a folha residual para ele já ter folha para fotossíntese. Se a gente colhe crescimento, o que a gente quer? Colher a planta ou colher produção? Essa viradinha de chave, e assim, ó, e associa aí o nosso jardim. Tipo, eu tenho um pasto que eu respeito as alturas de manejo, e fora isso, eu tenho alguma vida no solo, dando uma injeçãozinha de combustível, trazendo mais aporte de nitrogênio, eu vou ter capacidade produtiva por mais tempo, sem necessidade de dependência de insumo. Faz sentido? Sim, claro. É isso aí. Essa é a ideia da tecnologia em si, né? E, assim, olhando para a tecnologia agora, assim, e os diferentes sistemas de produção que a gente tem no gado de corte, assim, né? Passando por cria, recria, engorda e as variações dentro de cada um. Qual seriam os momentos que você enxerga que faz mais sentido a gente pensar em leguminosa? Assim? Por exemplo, me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, pensar em áreas com leguminosa e TIP, eu não sei se dá um namoro muito bom na minha cabeça. Ou, por exemplo, pensar na RIP, né, que alta lotação na recria, com ração e tudo mais. Que eu tenho uma dependência em manter lotações mais altas, talvez não conversa tanto na minha cabeça com uma leguminosa. Eu queria ver sua opinião sobre isso. Em que cenário você acha que ela combina mais? Assim? Já veio alguns na minha cabeça, tá? Mas eu queria ouvir a sua primeiro. Tá. Essas terminações intensivas, que o foco está no coxo, eu não vejo o sentido de você ter a leguminosa lá, mas não quer dizer que você não possa fazer RIP, TIP em pastos consorciados, vai funcionar do mesmo jeito. A planta vai tolerar do mesmo jeito. Ela é bem resistente a pisoteio, lotação mais alta? Vai tolerar. Na verdade, assim, por que você tem uma lotação tão alta? O que está sendo extraído de comida é baixa, quase a mesma coisa. Então, assim, o problema com pisoteio, essas coisas não vai acontecer para acabar com a leguminosa. Dá para fazer, mas o objetivo de ter a leguminosa ali, que não é muito claro para mim hoje, o porquê que ela estaria nesse sistema, mas se eu tiver um pasto consorciado, se eu colocar ali bastante animal, ele vai suportar do mesmo jeito. Dá para fazer. Eu vejo muito a leguminosa entrando na recria, é fácil da gente imaginar. A recria brasileira é muito pautada em pasto, com suplementação ou só mineral, mas funcionaria bem, traria mais capacidade de suporte, melhoraria um pouquinho o potencial de desempenho desse animal. E talvez teria que mudar um pouquinho o perfil de suplementação nas fazendas que fizerem uso quando tem um pasto consorciado, a gente pode discutir isso depois. Mas o cenário que eu mais gosto de imaginar as leguminosas é na fase de cria, porque na fase de cria é onde a gente tem um input de insumos muito baixo, e não vai ter, adubação, manejar pasto na cria já é uma coisa difícil, normalmente a vaca vai para o pior pasto. Então, se eu conseguir melhorar um pouquinho essa pastagem, melhorar o manejo e colocar uma leguminosa ali para sistemas moderados, eu vou conseguir aumentar meia vaca por hectare, 0,6 vacas por hectare, vou trazer um desempenho melhor para a vaca e para bezerro. Nós temos atualmente uma tese de doutorado sendo feita comparando
sistemas mais intensivos, né, com adubação e com amendoim forrageiro, e que o amendoim forrageiro vem dando, e o amendoim forrageiro e a braquiária, né, vem dando um resultado interessante, tem desempenho dos bezerros, mas ainda está em andamento, né, está no segundo ano, está no meio da fase de lactação, assim, no meio da fase de cria. Então, eu acredito muito da leguminosa nesse sistema na cria, eu acho que conversa bastante. E que em muitos casos, muitos produtores têm já um certo consórcio. A gente sempre brinca, eu e o professor Adenilson aqui, de querer ver o impacto que se a gente tirasse as leguminosas que estão de forma espontânea nos pastos do Brasil, qual o impacto que isso causaria. Porque se a gente for rodar pastos Brasil afora, aí você vai ver muita leguminosa. Espontânea, aleatória, não sistematizada, igual a gente tem com amendoim forrageiro, mas ela está presente lá. E que para muita gente é planta invasora, é folha larga, é planta invasora, tem que matar. Então, às vezes, o cara está matando uma coisa que é boa para ele, que está ajudando, que está contribuindo, o cara está tirando. Você vê muito estilosante, você vê muita desmódio, você vê um monte de plantas em ambientes que elas acabam tendo uma contribuição de fixação, de melhoria de nitrogênio, e se o produtor vê que ela está alta demais, ele vai entrar limpando ela, que é um equívoco muito grande. A gente precisaria, um dos primeiros pontos para trabalhar com leguminosa era saber quem é e quem não é. Isso era uma coisa que muito técnico tem dificuldade ainda de identificar o que é uma leguminosa benéfica e o que é uma planta que não está sendo, tem que ser erradicada. Esses aí são pior que eu, né? Porque além de chamar, ele, em vez de chamar de jardim, chama de invasora. Ficou pior de mato, né? Tira esse mato daí. E, viu? Mas acontece com muita frequência. Tá, essas leguminosas, qual que é o comportamento delas na seca? É o mesmo na gramínea? Elas secam, elas morrem? Existe uma variação muito grande. Existem, por exemplo, vou pegar os dois exemplos que a gente está tentando fazer uma combinação agora. O amendoim forrageiro ele se comporta igual a gramínea. A distribuição de produção de forragem dele é auge das águas, vai crescer. Na seca, ele vai ter pode ter problema com ácaro, com alguma coisa assim, cair as folhas, ou simplesmente pela falta de água ele desaparece. Se você vier nos pastos e andar nele em julho, agosto, você vai falar assim, mentira do Daniel, não tem leguminosa nenhuma aqui não, só tem o capim. Que ele desaparece, assim, visualmente ele some. Se você olhar com muito carinho, você consegue achar, mas é isso? Não. Aí choveu, aí ele explode. Primeira semana de crescimento é muito alto. É impressionante. Agora, a gente está trabalhando também com feijão guandu. Os primeiros trabalhos com feijão guandu, assim, nessa pegada mais recente, é da Embrapa São Carlos, aí perto de você, como uma estratégia para recuperação de pastagem. É onde eles puseram o guandu nas águas, tiveram pouco efeito sobre os animais, mas na seca, porque o guandu tem uma alta quantidade de compostos secundários que diminui a atração pelo animal, o interesse do animal em pastejar. Então, nas águas, mesmo com o animal em cima, ele não vai pastejar, ele vai acumular forragem. Chega na seca com a redução de teor proteico do capim, a redução de forragem do capim e a entrada na fase reprodutiva do guandu, o animal passa a consumir. Então, o que eles observaram? Um desempenho muito bom dos animais quando estavam com o feijão guandu e uma redução expressiva nas emissões de metano, que vai impactar lá nas emissões de gás de efeito estufa. Legal. Então, o que a gente tem tentado fazer? Ter um pasto que tenha a braquiária, o amendoim forrageiro, e periodicamente, a cada 2, 3 anos, a gente passe ressemeando o guandu. Essa ressemeadura ela poderia ser feita durante o início do período chuvoso, mantendo o animal saiu, tem o resíduo, eu entro semeando com a semeadora em linha,
no próximo ciclo o pastejo é normal. Ele vai evitar o guandu, ele vai crescendo. Só que quem for fazer guandu precisa estar muito ciente, porque aí parece pasto sujo mesmo. Parece que essa olha de longe e fala, meu Deus, aquele pasto está abandonado. E o fato dele crescer nas águas, ele acaba comprometendo a produção da braquiária? Final de seca a gente roça, porque se eu deixar de um ano para o outro, ele limita sombreamento e vai diminuir população, porque ele sombreia mesmo. Ele vai bater lá, se eu deixar ele direto do segundo ano, ele vai bater 1,80 m, 2 metros de altura. Vai acabar com o pasto. Acabar não, mas assim, ele traz bastante nitrogênio, é uma planta fantástica em fixação, mas é de difícil manejo. Mas eu estou usando ela de exemplo para a sua pergunta. Tem planta que se adapta mais a ficar na seca e tem planta que é mais de águas. Não sei, não sei se eu recomendaria o guandu ainda nesse momento para alguém que nunca usou leguminosa. A ideia que o cara vai ter é que o pasto está sujo. Então, assim, se interessar, vai ver, estuda, para ter ciência do que você está fazendo. Porque teu vizinho vai falar, meu Deus, para não pegar nenhum acabaram o que está fazendo. Talvez sejam níveis, né? De novo, manejou bem pasto, pode dar o degrau da leguminosa. Eu vou te perguntar já. Pode ir para mais espécies, né? Muito provavelmente vai ser a recomendação que você vai responder, vai ser o amendoim. Colocou amendoim, entendeu como se comporta, quero trazer mais uma terceira variável, aí sim daria esse passo. Né? Sim. Só antes de te perguntar assim, sobre qual. Assim, eu entendi, eu quero usar leguminosa, como eu escolheria uma leguminosa. Mas antes de a gente ir para essa pergunta, eu queria deixar passar um pouquinho da questão da suplementação que você comentou, né? Às vezes da possibilidade de fazer alguns ajustes em relação à suplementação quando a gente estiver em áreas com leguminosa. O que vocês têm visto aí? Então, a gente não tem trabalhado muito com suplementação. Tem um trabalho do Michael, que é pesquisador da Embrapa lá no Acre, mas olhando para a planta, para o valor nutritivo da dieta, a gente já pode imaginar algumas coisas. O amendoim forrageiro, durante o período chuvoso, o teor proteico da dieta que o animal vai ingerir, oriunda do amendoim forrageiro, vai variar de 18% a 22% de proteína. Se fosse só o amendoim. Só amendoim. O que vem do amendoim. A braquiária, quando ela está manejada em conjunto há bastante tempo, ela vai responder a um perfil de uma braquiária adubada com nitrogênio. Se eu manejo bem meu pasto, vai estar lá em 14%, 15% de proteína. Então, a minha dieta vai ficar um terço de amendoim forrageiro, 2/3 de capim. Ela vai dar rapidamente aqui 16, 17% de proteína na dieta. Então, assim, é um pasto que sobra proteína. Nos primeiros anos, quando a gente implantou e mediu, o capim ainda não tinha respondido ao nitrogênio. Então, ele tinha lá 10, 11 de proteína, amendoim 22, na dieta de 14. Teve um desempenho muito bom. Nos últimos anos, é quase que uma diarreia constante de alta quantidade de proteína. Lembra o animal que está lá num pasto de aveia, azevém, com trevo, alguma coisa assim. Porque está sobrando proteína ali. Então, tem um potencial de proteína que pode ser melhor explorado se eu fornecer fontes de energia, de liberação de energia mais rápida. E aí, aditivo eu vou deixar para você antes que você me aperta. Não é muito a minha praia, mas a gente tem um nitrogênio em excesso ali no rumen que pode ser melhor aproveitado. Cara, trazendo uma analogia, que eu acho assim, que dá para pensar, para a gente construir racional e depois você pensar se faz sentido. Mas, por exemplo, numa área dessa, assim, né? Eu tenho meio na minha cabeça, não sei porquê, o 15 ali como um divisor de águas em questão de proteína em pastos de água. Né? Abaixo disso, eu acho que, assim, suplementação de baixo, falando em recria para facilitar a nossa conversa, a gente tem um potencial muito bom de trabalhar com proteinado,
pensando em recria, tá? E aí não é só o efeito da proteína em si. Quando eu falo proteinado, pode ser tanto proteinado quanto os minerais adensados que tem da vida aí, né? Que daí a gente vai ter o benefício da regularidade de consumo, a proteína sendo um veículo para fazer um ajuste fino no rumen e a gente colocar um aditivo nessa formulação e colher o benefício do pacote tecnológico. Eu acho que não é só proteína, não é só consumo regular, não é só aditivo. Eu acho que a combinação dos fatores é o famoso 1 mais 1 é maior que 2, né? E aí a gente tem os proteicos energéticos da vida, que é o 0,3 e o 0,5. Isso para as braquiárias. Os baixos consumos, pensando em recria, eles sempre deveriam ser utilizados porque eles têm um custo-benefício muito interessante e uma estabilidade de resposta, né? Independente da minha base, eles tendem a agregar um ganho adicional ali da ordem de 100 a 150 gramas. E eles custam 30, 40 gramas de boi para pagar essa conta. Então, é muito favorável. Diferente de um proteico energético, né? Que quando a gente fala deles, depende muito de como eu estou explorando o meu pasto, o tipo de resposta que eu vou ter em ganho adicional. Se eu estou com o pasto mais afrouxado, uma rotação mais baixa, basicamente a gente vai ter um efeito substitutivo. O animal deixa de comer pasto para comer suplemento e o ganho adicional é muito baixo porque não paga a conta. Diferente do que se a gente aumentar a lotação, e sua tese, que eu aleio constantemente, mostra isso. Eu tenho um pasto mais baixo, eu tenho um potencial de agregação de ganho adicional muito maior. Muito provavelmente eu estou complementando o consumo do animal, não substituindo. E aí faz sentido. Nesse paralelo, trazendo para uma dieta com mais proteína, o que eu pensaria era basicamente entre um proteinado ou um adensado e com um sal com aditivo. Talvez ali ter algum fidelizador de consumo, um cheirinho de milho para trazer esse consumo regular do animal. Ou se for explorar a lotação, e aí tem os trabalhos do Portela mostrando isso, que você me fez ler na minha época de estagiário, que as plantas são com 0,3 energético, talvez é onde a gente mais tem efeito substitutivo. Talvez eu deveria explorar 0,6, 0,9, né? De uma base energética mais mineral e aditivo. Então, acho que os efeitos vão ser parecidos, que vai mudar um pouco as doses e para onde eu caminho, sabe? Sim, não sei se faz sim. sentido para você. Só um pouco diferente do pasto com gramínea. Eu posso ter uma braquiária, um pânico com 16, 17%, esse mesmo nível proteico, mas é um pouquinho diferente a resposta do animal. Porque mesmo eu tendo um pasto com 16% de proteína, por exemplo, que às vezes pode acontecer, não é comum, mas acontece, a grande quantidade dessa proteína é fração A, né, nitrogênio não proteico. No pasto consorciado não vai ser tanto assim. E outra coisa, eu tenho mais digestibilidade lá no amendoim forrageiro. A folha do amendoim forrageiro vai bater 75, 78, 80 de digestibilidade. Então, quando a gente compara e vê síntese de proteína microbiana no pasto consorciado, ele é mais eficiente do que no pasto adubado. Você tem muito mais E a excreção de nitrogênio também é menor no pasto consorciado. Então, tem aumento de produção de proteína microbiana, maior eficiência de uso desse nitrogênio, porque aumenta a digestibilidade com a leguminosa. E é uma proteína com mais fração de proteína verdadeira, não só nitrogênio, que não foi metabolizado pela planta ainda, igual quando adubo com altas doses. A hora que você comentou aí que chega a dar diarreia nos animais, se assemelhando muito à condição que a gente tem lá no Rio Grande do Sul, com a veias de bem, aí na minha cabeça vem assim, se eu não tiver problema de coccidiose, obviamente, que eu posso abrir mão de trabalhar com ionóforo, acho que o aditivo que vai mais conversar numa situação como essa, não sei se chegou a trabalhar já, é a flavamicina, né? Uhum. As vezes que eu tive a oportunidade de trabalhar com pastos adubados ou pastos com alta proteína, e a gente vê essa diarreia aí da bezerrada, né? A gente entra com o Flávio e ela, numa semana para outra, muda o score de fezes dos animais. Então, se alguém tiver num cenário como esse, eu não sei se já trabalhou, até se trabalhou, deixa nos comentários aí para a gente depois ver. Mas, na minha cabeça, o primeiro aditivo que vem, que eu testaria, seria a flavamicina. Uhum. Faz sentido.
Embora aqui a gente não fez nada ainda, acho que a gente está um passo abaixo da suplementação. Primeiro passo foi entender que essa planta podia coexistir. O segundo foi, igual você falou, de degraus, né? O segundo foi como manejar. Agora a gente está medindo eficiência dela em produtividade, em redução de gases de efeito estufa, em desempenho. Aí o quarta escada é como o produtor vai levar isso, porque funcionou bem aqui. Tem várias teses, trabalhos publicados, mas tem que sair de dentro da universidade e ir para a fazenda. Uhum. E aí o mercado de semente é extremamente importante para a gente conseguir fazer isso. E aí depois que a gente tiver semente em abundância e conseguir ter bastante área, aí trabalhar com a suplementação. Então, a suplementação dentro da escada de evolução da tecnologia, ela ainda está por vir. Talvez daqui 4, 5 anos a gente possa fazer uma conversa de novo e discutir ela para ir buscando isso. Né? Hoje, o nosso ponto está na semente, em pesquisa aqui, está no ponto. A gente está finalizando as avaliações de metano, porque tem uma redução significativa de gases de efeito estufa. Além dos benefícios que eu falei de longevidade do pasto e tudo, o pasto com amendoim forrageiro emite 25% menos CO2 equivalente do que um pasto em monocultivo, seja ele adubado ou não. Não teve diferença entre adubar ou não na emissão de carbono equivalente por quilo de peso vivo produzido, né? Mas quando eu pus a leguminosa, reduziu. O conguandu reduziu 50% por matéria seca ingerida. Então, não é o mundo ainda, a gente sofre bastante pressão de gases de efeito estufa, ainda quem está trabalhando com carbono é nicho de mercado ainda, mas é um benefício a mais que essa planta faz. Então, nós estamos encerrando essa parte de pesquisa e estamos entrando forte, aprovamos um projeto recente em rede para trabalhar com a produção de semente. Produção, colheita e qualidade dessa semente para conseguir ter materiais genéticos de qualidade chegando no produtor e com um preço acessível. Hoje, a semente que a gente tem é de um cultivar, foi o primeiro a ser identificado lá atrás, que vem da Bolívia, importada, um custo extremamente alto, algo em torno de R$ 400 o quilo da semente hoje, desse amendoim, e que ele não entrega tudo que pode, igual os materiais lançados mais recentes, mas que a gente não encontra semente no mercado. Os dois lançados mais recentes, o Okira e o Mandobi. O Mandobi tem uma grande capacidade de produção de semente, mas é muito difícil colher. Então, para quem está ouvindo a gente for querer trabalhar com leguminosa, o principal barreira aí de entrada que vai esbarrar vai ser a questão de como formar um pasto de leguminosa. Hoje acho que sim. Mas até melhorando a pergunta, assim, ó, até juntando essa que acabei de fazer e como escolher qual a melhor leguminosa para trabalhar. Você pode juntar as duas aí para responder. Tá. Então vamos no universo de leguminosa, depois eu vou restringindo. Existem duas grandes perguntas para ser respondidas para você escolher a leguminosa. Você quer uma leguminosa para um pasto de ciclo rápido, integração lavoura-pecuária, por exemplo, ou eu vou reformar esse pasto daqui a pouco, vai durar pouco tempo ali, aí eu tenho uma infinidade de opções, tem muitas opções, estilosantes, soja perene, calopogônio, ciratro, próprio guandu, que eu já falei, e aí vai. Às vezes anuais ainda aumenta feijão calpi, que algumas pessoas têm recomendado na integração. Então, para estabilidade, assim, a permanência por longos períodos dessa leguminosa não é um fator importante, ou seja, eu vou rotacionar com área de agricultura, ou eu vou sobressemear essa área anualmente, ou cada 2 anos, aí eu tenho uma diversidade de leguminosas grandes. Quando você vai e a persistência passa a ser importante, ou seja, eu quero que essa leguminosa dure 10, 15, 20, 40, 50, 100 anos.
aí eu preciso ir para leguminosas de crescimento prostrado, que se enraizam. Basicamente, a gente tem 2 grandes grupos, o Arax, Pintói principalmente, e o Arax glabrata, ele é rizomatoso, é muito forte no sul dos Estados Unidos, o pessoal usa bastante, estuda bastante ele lá. E o outro gênero seria os desmódios, alguns desmódios. Esse carrapicho beijo de boi é uma leguminosa que fixa nitrogênio e que também tem uma persistência. Só que entre os dois, eu prefiro o amendoim, aí preferir já é gosto, né? Uhum. Porque ele é mais estável, valor nutritivo maior, só que é um pouco mais difícil de implantar. E aí dentro do amendoim forrageiro, a gente tem 4 cultivares. O amarilo, que é esse que o pessoal produz semente lá na Bolívia e importa, e algumas empresas vendem aqui no Brasil. Depois veio o Belmonte, ou Belo Monte, que é um material excepcional, muito bom, só que ele não produz semente, é só propagação vegetativa. Esse é um material muito bom mesmo. Depois foi lançado o Mandobi. O Mandobi já produz semente. Ele produz um pouco menos forragem do que o Belmonte. Só que ele tem a capacidade de dar para colher semente dele e o Belmonte não. Então, o Belmonte é só por propagação vegetativa. Eu vou plantar com estolão, semelhante ao que faz com Tifton, com Crust Cross. É o mesmo processo. Tá? E por último, o mais recente lançado pela Embrapa Acre foi o cultivar Okira. O Okira ele também é mais por propagação vegetativa e ele se adaptou melhor em regiões mais frias do que o Belmonte e no Cerrado. Então, assim, ou ele empatou ou ele foi superior em algumas regiões, nos testes com o Belmonte. Então, são os materiais que a gente tem. Aqui a gente tem investido muito no Mandobi com semente. Agora, se eu for fazer o plantio por muda, eu optaria ou pelo Belmonte ou pelo Okira. Aí muda hoje, alguns viveiros comercializam. Praticamente os viveiros que tinham muda de capiaçu, quando eles foi espalhado, hoje eles têm muda de Okira. E aí essa talvez seja a única forma que você consiga estabelecer um pasto com amendoim forrageiro, seria por muda, ou você faz seu jardim e vai replantando essas mudas todo ano. O jardim pode servir para ornamentação, enquanto ele não é usado para muda, ou depois. E a gente tem trabalhado bastante na questão da produção de semente. Então, a planta ela tem potencial de produzir, mas semelhante ao amendoim que a gente faz paçoca, amendoim que a gente come, ela tem um geocarpismo, a semente é subterrânea. E só que o amendoim, como ele foi selecionado há milhares de anos pelos indígenas que colhiam amendoim aqui e arrancavam, então foram selecionando plantas mais resistentes. O amendoim forrageiro, a estrutura que liga a vagem à parte aérea, ela é muito sensível e quando ela madura, ela se rompe. Então, se eu arranco a planta, a semente fica. Então, eu tenho que peneirar esse solo para tirar a semente. Por isso que o que a gente tem de semente de amarilo é semente que veio importada com uma mão de obra familiar mais barata e aí chega e custa tão caro, porque é caro colher, processar aquele material ali. E a gente está tentando, na busca em adaptar a colheita do amendoim convencional, do Arax hipogeia, para o amendoim forrageiro. Achar o momento correto de entrar em que eu tenho um pouco de resistência. Vou escolher essa semente um pouco mais jovem e aceitar uma baixa eficiência de colheita e uma viabilidade um pouquinho menor, mas uma redução no custo da semente viável produzida. Sabe? Hoje então, a gente está... Falar em custo falar em custo é meio complicado, porque ele sofre variação ao longo do tempo, mas a gente está aqui, começo de 2025. Hoje, formar 1 hectare com um amendoim por muda, ele vai custar quanto, mais ou menos?
Bom, vamos lá. Se eu for comprar muda enraizada em viveiro e transplantar, o mínimo que eu posso usar seria algo em torno de uma muda por metro quadrado, que dá 10 mil mudas por hectare. E essa muda hoje você vai encontrar ela aí de 50 a 70 centavos. Então, tá falando em 5, 6 mil reais para já colocar ela no pasto. Uhum. Uma outra opção é eu fazer um jardim clonal. Aí eu venho com bastante muda, mas num espaço pequeno. Uhum. Mais ou menos o jardim clonal ele forma 20 vezes a área dele. Então, se eu tenho 1 hectare, eu consigo aquele 1 hectare de muda formar 20 hectares por ano. Dá para fazer uma colheita de muda por ano, ela vai rebrotar, ano que vem você colhe. E aí, basicamente, o teu custo maior passa a ser mão de obra, né? Se você tiver disponibilidade de mão de obra, tem alguns equipamentos que são usados para plantar Tifton, que já sulcam, faz a linha e você só vai colocando os estolões, que facilitam o processo. Então, daria aí para reduzir esse custo para casa de 2.500 adicional, né? Já vou mexer no pasto, com a muda, com o processamento, gastar em torno de 2.500 por hectare. Daniel, Por semente, pegando essa semente do amarilo, não é um cultivar, o melhor cultivar que a gente tem para pasto, ele é mais usado para ornamentação, mas você vai conseguir comprar aí 350 a 400 reais o quilo, e a gente vai precisar algo em torno de 10 quilos para formar uma área, então mais 4 mil, 3.500 a 4 mil de semente. Nossa meta é pelo menos comparar os 2 mil reais por hectare com o custo de semente. Seria gastar, se eu fosse formar um pasto, eu vou gastar mais ou menos 50% a mais do que se eu fosse formar em limão no cultivo, com dar em troca uma perenidade maior. Então, só o tempo que eu vou demorar para ter que reformar, sem contar aumento de produtividade que vai acontecer, mas só para eu não precisar reformar mais aquele pasto vai ser suficiente para pagar a introdução do amendoim forrageiro. Essa é a nossa meta desse projeto que a gente busca, que a gente começou a executar agora essa safra. Show. E assim, quem está ouvindo a gente quiser mais informações, por exemplo, sobre essa questão de implementação, de como fazer, né? Obviamente a gente está num podcast, não teria como explorar tudo isso. Mas tem algum lugar que tem esse material compilado de forma de fácil acesso sobre dicas práticas de como implementar, como que é uma cartilinha aí do passo a passo? Tem esse link desse material que o Maurício escreveu, que eu falei que eu vou deixar, que você vai postar junto, aqui você pediu há pouco, né? Tem material publicado de fácil, ele é um material extremamente interessante, bem completo nas opções de leguminosas, em como usar, um pouco focado no acre, mas dá para ele ser expandido um pouco mais. É um material de fácil leitura, que eu recomendo bastante para quem tem interesse. E se for coisas mais pontuais, estou à disposição, seja pelo Instagram, o Instagram é d.rcasagrande, pode mandar mensagem, ou por e-mail, também, e-mail institucional, danielcasagrande@ufla.br. Pode entrar em contato que a gente troca informações ou curiosidades. Se alguém já tem, e é sempre interessante saber, e já usa um pasto consorciado e tiver nos assistindo e quiser entrar em contato, eu sempre gosto de saber muito a experiência que o pessoal está tendo no campo. Eu tenho acompanhado uma fazenda em Uberlândia que está nesse processo de introdução, então ele vai fazer por um jardim, vai espalhar essas mudas, é uma fazenda de pecuária leiteira, né? Ele quer espalhar isso com o Zuri, e aí sempre a gente troca bastante informação, isso aqui não funcionou, o que eu faço? Então, estou sempre disposto a entender como isso está chegando no mercado. A maior preocupação é
a gente não queimar a tecnologia, né? Ela chegar, ser interpretada da melhor forma possível, para que, às vezes, uma medida, um descuido na hora de usar, implementar, fala que não funciona e aquilo é o que difunde. Então, isso é uma coisa que a gente tenta evitar ao máximo e passo a passo para conseguir acertar dentro da fazenda. Show. Assim, acho que eu falo muito isso também, assim, como toda tecnologia, ela tem o seu momento de uso e tem cenários que ela não vai dar certo. Né? Nada vai dar certo em 100% das vezes. Sim. Eu estou aí também há algum tempo trabalhando com sistema de produção, nutrição, suplementação. Eu desconheço algo que vai dar certo em 100% das vezes. Né? Até o próprio proteinado, que a gente fala tanto que é mó bom para recria, se for para cria, o posicionamento dele é totalmente diferente. Então, assim, nada vai servir em 100% das situações. E com amendoim ia ser diferente, né? Acho que é importante entender os benefícios e os desafios de uso. Para mim está muito claro, assim, Daniel, se não manejar pasto bem, Sim. não faz sentido ter. Mas faz sentido ter quem não maneja pasto bem, ter pecuária de corte? Exato, né? A gente pode estar nessa polêmica, porque assim, você falou assim, vai aumentar a perenidade do pasto. Se o sujeito não manejar pasto bem, porque assim, um pasto bem manejado, ele vai ficando menos produtivo ao longo do tempo. A gente começou falando disso. Sim. E aí o que a gente vai fazer é aumentar a vida útil dele. Ele vai viver mais. Né? Ele vai passar dos 100 anos. Agora, se eu não manejo bem, esse passo vai degradar logo ali. E aí eu vou agregar um custo, a mais, né, um desembolso adicional que não vai ser pago e aí vou falar, putz, não dá certo, ou sumiu, enfim, né? Então, primeira coisa assim, não é qualquer um, e eu acho que ele pede um nível de consciência para a importância da última linha lá, sabe? Uhum. Que é fundamental para o sucesso do sistema. Cara, muito bom o papo nosso. Eu queria só, assim, para a gente fechar, além do desafio de produzir semente, que você deve estar com ele te incomodando todo dia, qual que é as perspectivas futuras, assim, que você enxerga para a tecnologia? O que você está pensando aí? Bom, acho que volta nessa questão de estabelecer. Então, são 2 pontos, né? Ter a semente e depois como usar essa semente. Seja num pasto em formação, ou eu tenho um pasto já formado e quero só colocar a leguminosa. É possível? É possível. Os nossos casos aqui foram assim, foram com pasto já formado, mas existe uma chance de erro maior, então a gente vai refinar a pesquisa em como estabelecer, porque depois que está estabelecido, é difícil tirar essa planta do local, assim, precisa estar muito afim, e mesmo assim é complexo, assim, porque é uma planta que ela tem uma competitividade muito boa e ela deixa um banco de semente, então se eu, por algum acaso, pegar fogo, dessecar essa área, chegar ao ponto de dessecar, a quantidade de semente que tem ali, ela é suficiente para voltar. Então você vai ter um custo de estabelecimento inicial alto, mas depois ele tem tudo para ser estável, óbvio, né? Se eu deixar meu pasto muito alto, a população vai cair, ou se eu não repor nutriente, porque a gente já falou, se não fizer não sei o termo que você usou e eu gostei bastante, né? Não ser zeloso com o pasto, não cuidar ao mínimo do que esse pasto exige, pode ser que a gente tenha limitações, mas depois que está estabelecido, vai embora. Então, esses são os próximos passos nossos no curto prazo, ter semente, fazer essa semente chegar ao mercado a um preço competitivo, possível de ser usado, e aí a difusão da tecnologia vai pela propaganda, né, pela inveja, né? Alguém vai ver funcionar, isso vai acontecer porque em grandes
grandes áreas, exceto onde a gente tem uma restrição muito grande de chuva, abaixo de 900 milímetros ano, tirando essas áreas, o amendoim vai se encaixar bem e vai conseguir permanecer e contribuir de alguma forma para aqueles pastos. Então, e aí a ideia é que essa tecnologia venha crescente e que a gente consiga produzir mais, com menor demanda de insumo, e com o benefício que ele vai trazer aí, que a gente explorou pouco, de menor emissão de gases de efeito estufa, que é um benefício que vem junto com o pacote. Então, é uma coisa que vale a pena. Eu acho que você tinha que pôr um negócio aí nas suas... Não é fácil, né? Às vezes é mais fácil falar do que fazer. Eu que, nos últimos 4 anos, aí tenho produzido conteúdo de forma mais intensa. Você acompanhou o começo do Na Fazenda? Eu lembro que eu montava meus postzinhos e boa parte deles eu te mandava para a gente discutir. E em vários momentos ao longo dos últimos 4 anos, assim, você já teve iniciativas de eu vou começar a ir para a rede, eu vou começar a falar mais. E particularmente falando de coração agora, assim, para mim foi muito, muito rica o nosso bate-papo, nossa conversa de hoje. Eu gostei muito, espero que quem esteja nos ouvindo tenha gostado também. Eu fiquei com um gostinho de quero mais, assim, de querer entender mais, de discutir. Dá para fazer muita conta, muito exercício e refletir muito sobre o assunto. Então, acho que fica aí para você até ou um conselho, ou um desafio, ou uma provocação de explorar e expor mais todo esse conhecimento que você tem gerado aí nos últimos, mais do que na última década, e trazer isso para a mesa, sabe? Queira fazer isso em rede própria ou conectar com algumas pessoas, tem pessoas que eu posso te conectar para você expor esse conteúdo, mas se quiser também usar Na Fazenda, a porteira está 100% aberta para você. A gente tem nosso blog, tem o Instagram, enfim. Fique à vontade para usar a gente para divulgar esse material, mas fica também o desafio de você dar uma mexidinha na cadeira aí e produzir isso, porque tem muita coisa boa aí que acho que vale a pena compartilhar com a turma, sabe? Então, obrigado. Acho realmente que tem bastante coisa para ser divulgado, né? Leguminosa ainda sofre bastante preconceito entre técnicos, já sofre, e com o produtor nem se fala. Mas você Mas sabe... eu acho que cada um tem que ficar dentro do que sabe fazer, sabe? Eu tenho bastante... Eu acho que não dá para você desenvolver... Talvez o melhor cenário nisso seria parcerias, igual você mencionou, porque não dá para você desenvolver coisas e conseguir divulgar na mesma proporção, não dá para bater o escanteio e marcar o gol, assim. A não ser os que são muito bons que fazem olímpico, mas nem sempre é o caso. Então a gente precisa de parcerias, e aí eu queria agradecer por abrir a porteira do Na Fazenda para a gente divulgar o que estamos trabalhando, e você sabe que a parceria com você vai ser para sempre, né? É igual o pasto consorciado. Tomara que dure mais de 100 anos. Eu acho que parte do preconceito que surge nas pessoas, e aí não é para leguminosa, é para tudo, né? É falta de informação. A gente vive em ambientes que as pessoas estão acostumadas, às vezes, a terem receita prontas. E eu passei 24 inteiro, a gente tem os 2 lados da porteira, até acho que a gente pode combinar de aparecer por lá. É uma live que a gente faz toda terça-feira à noite no YouTube, e a gente já fez 30 episódios no ano passado. E muita gente, quando interage com a gente, pede receita, sabe? E eu falo que receita e pecuária não combina. O que a gente tem que entender são as premissas para fazer o que a gente quer, né? É o entendimento dos ingredientes necessários para aquela receita, e aí como eu vou combinar eles, cada um vai ter sua realidade. E quando a pessoa não entende isso, nascem os preconceitos de que falar assim: só manejar pasto é suficiente, eu não preciso fazer suplementação. Não, esquece manejo de pasto que dá certo suplementação. E essas taxações que existem, assim, eu não sou favorável a nenhuma delas, sabe? Tipo, até, sei lá,
domingo passado, alguma coisa assim, eu fiz um post lá falando de se você está com um cenário da média nacional, por onde você começaria? Ou se alguém te ligasse perguntando como sair da média, qual seria a sua recomendação para ele, né? E aí uma pessoa comentou assim, eu parei de suplementar meus animais, tirei o pé da suplementação e estou dando mais atenção para o manejo do pasto e usando suplementos de baixo consumo com aditivo. E aí eu até respondi para ele, eu falei assim, cara, não é que você saiu da suplementação, você entendeu o seu momento e adequou as estratégias de suplementação para o que faz mais sentido para o seu momento. Mas você continua suplementando. Né? E a gente tem que entender isso, porque do universo de suplementação, eu interajo muito nesse universo, as pessoas acham que é ir lá e pôr 3 quilos de suplemento no coxo e vai dar certo, e não é assim. Né? E aí nascem os preconceitos. Igual, leguminosa vai resolver o problema de todo mundo? Eu tenho plena convicção que não. Mas ele é um bom caminho para muitos. Cabe cada um entender, cabe cada um entender se no seu caminho vai ter a tal da leguminosa. Mas que é uma ferramenta, com certeza é. É a melhor? Eu acho que com certeza não é 100% dos casos, não, mas para alguns vai ser uma boa ferramenta. Eu acho, concordo em gênero, número, grau com o que você disse. A gente precisa treinar as pessoas, falar mais, mostrar caminhos, ensinar as premissas do que, o que precisa acontecer, isso de maneira geral, né? E acompanhar, e parcerias igual essa. Isso eu acho que essas receitas, assim, essa é a receita, na verdade, interagir, buscar conhecimento, trocar ideia, ver, reavaliar o que se faz e começar de uma nova forma ou recomeçar de um jeito que faz mais sentido com o que você aprendeu naquele momento. Isso vale, acho que não só para pecuária, mas para a vida. Show. Ô Daniel, para fechar, assim, eu fazia um bate-bola, mas a turma mais ficava perdida no bate-bola que eu fazia, mas tem uma pergunta, assim, que essa eu gosto muito e eu vou continuar fazendo esse ano para todo mundo que passar aqui na Fazenda Cast, que é assim, ó, você tem a possibilidade de colocar uma placa na porteira de toda fazenda pecuária do Brasil. Essa placa, assim, ó, quando o produtor, o pecuarista chegar nela, a primeira coisa que ele vai ver, antes de entrar na fazenda dele, passar pela porteira, vai estar lá a frase sua. Que frase seria essa? Bastante desafiador. Mas acho que seja eficiente no que você se propõe a fazer. Ou seja, faça bem feito, né? Vai fazer alguma coisa, trabalhe com eficiência dentro dos preceitos técnicos da atividade. Eu acho que a pecuária não suporta mais o cara que tem uma fazenda e é Deus que cuida, né? Se chover, tem capim, se não chover, boi morre. É isso que essa baixa eficiência de muitos que prejudicam a visibilidade, seja ambiental, produtiva, que a gente tem. A média nossa é muito baixa. A nossa média da pecuária é porque ninguém está sendo eficiente no que está se propondo a fazer. Então, isso acho que não cabe mais hoje em dia. Sim. Então, vai fazer o negócio, faz bem feito. Eu tenho gostado muito de frases. Assim, eu sou consumidor assíduo de podcast, né? Eu treino ouvindo podcast, eu monto coisa ouvindo podcast e tem algumas frases que vão me marcando. Eu tenho lido um pouco de coisa também que tem me marcado. Uma que eu falei muito ano passado, que vai de encontro com esse da eficiência, assim, ó, algo em troco de nada não existe. Né? Tá no livro do Pense em Riqueza, do Napoleão Hill, que é assim, cara, ser eficiente dói e dá trabalho. Não vai vir do céu, demanda trabalho e assim, você precisa acordar cedo todo dia e ir lá e estar disposto a fazer bem feito. E né? Se você não monitorar, não planejar, não medir e não voltar
para realinhar a sua rota, você não consegue ser eficiente. Então, assim, todo o preceito de administração, eu acho que está aí, em ser bom naquilo que está. E uma frase que eu ouvi semana passada, só semana, e assim, quando me marca, eu tento falar ela para muitas pessoas, para gravar assim mesmo, sabe? Que ela fala assim, ó, cuidado com o que você tem feito todos os dias, porque você vai ficar bom nisso. Cara, ela é filosófica, assim, porque assim, se todo dia você faz coisa, que é o efeito do tempo e ser consistente. Só que todo dia, se você faz coisas boas, cada dia você vai ficar melhor em ser bom. O problema é, se todo dia você está dando desculpa ou fazendo coisa errada, ao longo do tempo, cada vez você vai ficar melhor em dar desculpa ou terceirizar a culpa da ineficiência, né? Então, cuidado com o que você tem feito todos os dias. Essa frase é boa. Né? Daniel, cara, muito obrigado. Você já falou onde o pessoal pode te achar, no e-mail e no seu LinkedIn. Espero que o pessoal te procure com mais dúvidas aí sobre leguminosa. Eu adorei o bate-papo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço o espaço e desejo sucesso para você e toda a equipe Na Fazenda. Show. Para quem aguentou a gente até agora com esse bate-papo aqui de leguminosa, aproveita, deixa seu like aí, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, tanto aqui no Spotify quanto no YouTube. Se você está no YouTube, a gente tem soltado também vídeos semanais aqui falando sobre pecuária. E lembrando que toda terça-feira eu e a Mari, a gente está conectado aqui ao vivo, no Dois Lados da Porteira, sempre ou com um convidado, ou eu e ela, discutindo algum assunto relacionado à pecuária de corte, como agregar mais valor dentro da sua porteira. Grande abraço e a gente se vê no próximo.